noite! Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Nesta noite, com muito orgulho, uma professora em especial que me marcou demais, lá no início da faculdade, que me fez pensar fora da caixinha, a gente pode dizer, dentro da educação física, porque eram provocações e era tudo aquilo, e na época, aquela nossa turma comprou a ideia, acho que foi muito legal. E depois, quem já acompanhou esse nosso mais de um ano de esporte na TV, sabe quantas vezes ela foi mencionada. Então, com muito orgulho, eu tenho como convidada na noite de hoje minha querida amiga e prof. Maitê Calduro. Boa noite! Boa noite, Claudinho. É um prazer imenso estar aqui e acompanhar a tua trajetória de sucesso, tanto profissional quanto de vida, meu amigo, que eu te acompanho sempre e rezo sempre por você. Eu estou saindo de um período de interiorização e abri esse espaço porque vocês são muito queridos para mim. Até coloco que eu venho tentando conversar desde o início do programa e ela dizia, calma, calma, calma. E aí agora deu certo, já que tantos pediram, conseguimos ter esse momento nessa noite de hoje. Querida Maitê, vamos começar lá uma pergunta que eu acho que poucos sabem. O que te fez tornar professora? Ah, pois é, a vida é uma questão assim que só o grande divino mesmo é que sabe aonde que a gente vai chegar. Eu queria fazer medicina, eu sou muito ligada à área da saúde. Eu queria fazer medicina porque eu sempre queria ajudar os outros e melhorar a vida dos outros. Diminuir a ansiedade e não a dor dos outros, a dor dos outros. E aí, claro, né? No ano que eu fiz vestibular, foi o ano que entrou a tal da matemática moderna, que nunca tinha existido. A minha geração nunca tinha presenciado a matemática moderna, e a gente tinha que fazer 3 escolhas. Então, eu fiz por ordem, eu fiz medicina, primeira opção, enfermagem, segunda, e educação física, terceira. Sim, mas com a média que a gente teria que fazer para entrar nesses cursos, né? A matemática moderna realmente me matou. Eu não sabia nada, eu acho que eu zerei na prova de matemática, né? Então, claro, eu me surpreendi até de ter conseguido ter um número suficiente para entrar na universidade. Então, eu fui fazer educação física. Claro, mas aí eu tive que fazer a tal da prova prática, né? Porque na minha Sim, época tinha provas práticas. os testes todos, né? Aí eu consegui me safar, com exceção um pouquinho da natação, porque eu fazia dança quando eu era jovem, adolescente, então eu tinha mais ou menos um preparo físico, eu diria, para poder Sim. ingressar naquelas provas, né? E foi aí que, então, eu ingressei na URGS, né? Um curso também maravilhoso, onde eu tive colegas ótimos que a gente se corresponde até hoje. Foi uma turma assim também excepcional, todos muito sofridos com esse pavor desse vestibular novo. E então é isso, eu ingressei na educação física, onde eu fui muito feliz, né? E me trouxe muitas amizades e muitas alegrias. Formaste em 75, isso? Isso, na URGS. O Darcy, um pouco depois, né? O Darcy Orso, também na URGS, um pouco depois. Sim, Foi isso, sim. né? Eu tive também o João Nirto, que era mais ou menos contemporâneo da minha época, e que outros colegas fizeram no IPA, e o IPA tem um ano de diferença desses meus anos de graduação. Então, a gente permeava, porque tinha os jogos escolares, sim, não, eu universitários, lembro. aí eu comecei a conhecê-los, né, através desses jogos e dos churrascos e das festas, claro. É, eu, É isso aí. e aí vem a pergunta que todos gostam de fazer. Como vieste para a Fevale? Pois é. Então, foi da seguinte maneira.
A professora, eu vim morar em São Leopoldo, daí. Eu saí de Porto Alegre por questões assim pessoais. Eu não queria mais morar em cidade grande, aquela coisa de assalto, de roubo. Eu vim naquela época, imagina, hein? Aí eu vim procurar terreno aqui por São Leopoldo, mas na época não se concretizou. Então, eu vim numa janta aqui na Sociedade Orfeu, e tinha vários amigos aqui em São Leopoldo. E aí, nessa janta, eu recebi um convite assim, do nada. Era um secretário do diretor-geral naquela época, né? O professor Fausto, aqui de São Leopoldo. Professora, a senhora por acaso não quer vir trabalhar na Fevale? Eu disse, olha, eu nunca imaginei trabalhar no ensino superior, mas a gente pode conversar. E ficou por isso nessa janta. Mas eis que a minha professora de dança era titular de rítmica na Fevale e ela estava se aposentando. E ela me indicou. Aí fechou o convite do professor Fausto com a sugestão da professora Zelira. E acabei chegando em 79, então, na Fevale, com muitas expectativas e claro, toda aquela incerteza do que seria trabalhar no ensino superior. Eu já tinha experiência com o ensino médio, né? Mas não tinha com o ensino superior. Mas muito gratificante. Dali eu decolei, né? Vocês sabem, porque vocês foram maravilhosos. Eu decolei. E, olha, toda a minha trajetória, o meu estudo de aperfeiçoamento, tudo foi motivado pelos meus alunos, pelo querer saber mais, porque quando eu não sabia responder, eu dizia, vou estudar, eu vou saber, eu vou trazer a resposta. E foi realmente maravilhoso. Essa tua última colocação, eu me lembro de uma aula que eu fiz um questionamento, porque tu nos provocava tanto, e tu disseste para mim, eu vou estudar e te dou a resposta na aula seguinte. E tu fizeste isso em 93. Olha, que coisa. É muito lindo. E eu estudei muito, muito, muito. E também porque uma das minhas filhas apresentou no período da alfabetização um problema de lateralização. Naquela época a gente nem sabia o que era isso. Aí eu caí de roldão, eu saí da dança para ir estudar neurologia com um colega médico aí de Novo Hamburgo, que me ajudou muito também, me proporcionou entradas em livros e seminários maravilhosos para trabalhar com crianças que tinham problema de alfabetização e que tinham problema de psicomotricidade, que naquela época era o boom da história, né? Aí a minha vida foi indo, assim, ela foi indo. Por isso que eu disse, o divino, ele me levou, assim, por vários caminhos que eu nem tinha sonhado. Imagina, eu podia ficar na dança o resto da minha vida. Mas foi assim, foi saindo, e eu fui indo, e acabei numa área, assim, que amei demais, e que vocês devem ter ouvido muito, o espiralado, o conhecimento é espiralado. Exatamente. E até hoje né? Até hoje é espiralado. Eu estou unindo várias coisas da minha vida agora com a minha experiência na terceira idade e com as coisas naturais que eu aprendi lá na Nova Zelândia, e eu conto quando perguntar. Isso eu vou deixar no segundo bloco. Tá bom. Vamos no primeiro ainda. Como foi a dança, aí tu passou para psicomotricidade, correto? Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tu tinha mais envolvimento dentro da Fevale. Dentro do lá, né? Os projetos sociais. Eu era... bem no início, quando eu era ainda professor João Carlos, nós tínhamos um projeto que trabalhava com as professoras alfabetizadoras de toda a região daí de Novo Hamburgo, e todos os finais de ano havia cursos de atualização. E aí eu fui uma das professoras que recebi esse convite e aceitei, e também, meu Deus, conheci toda a realidade daquelas colegas que trabalhavam em condições assim, praticamente sem nada, saindo de um normal, que era chamado o curso infantil anteriormente, né? Sem grandes conhecimentos, para vir até a universidade buscar novos horizontes, né? Conheci muita gente boa, e aí projetos junto à prefeitura, porque o professor João Carlos sempre foi muito articulado, e tudo eu estava presente, porque eu era professora metida, tu sabe, né?
Eu não queria, eu não parava nunca, era 220 na tomada. Foi ótimo, foi ótimo. E esse que tu citaste, que tu participaste, dando a atualização nas cidades, depois tu lideraste esse projeto, né? Porque foi citado Olha, por vários aqui. sim, eles vinham para a Fevale. Eles vinham, as prefeituras pagavam o deslocamento com ônibus, porque era mais fácil a universidade disponibilizar os professores. E como Uhum. tinha grandes espaços, o refeitório, o auditório, tinha muitas condições, então era a articulação do povo, né, de Novo Hamburgo e das regiões, Campo Bom, São Leopoldo, aquelas cidades próximas ali, todas elas, desculpe, eu esqueci os nomes, porque eu estou fechada em casa, né? E vinha gente de Nova Petrópolis, de Gramado, desses lugarejos assim mais escondidos do interior também. Então, Sim. assim, eles tinham acesso a livro, biblioteca, era um mundo aberto para eles, né? Se eu Uhum. cheguei a liderar olha, não lembro com certeza, mas eu participava junto com uma equipe, nós nunca trabalhávamos sozinhas, tá? Certo. Eu É não que sei se eles na se época não era o coordenador talvez que coordenava, De talvez repente era o eles coordenador do curso. talvez eles citaram, porque acho que foi umas 4, 5 pessoas, porque tu estava Sim, sempre junto e tu acabava isso, levando a ideia, né? Então, isso. Aham. É verdade, mas eu acho que na direção mesmo, só depois do Projeto Canudos que eu assumi uma liderança assim mais pontual, eu diria. isso. Então vamos para a última pergunta. Esse projeto Canudos, porque era o tempo que eu estava na Fevale, foi um período lindo, aquele trabalho que fizeste com o pessoal do bairro lá, né? Sim, a ideia começou no nosso curso de Educação Física, o professor Pramil foi o grande idealizador, porque eu queria coisa nova, eu queria abrir a Fevale até no domingo, né? Então, eu sempre quis trabalhar assim, aumentar o espaço, trazer gente para trabalhar ali conosco. E eu queria sempre trabalhar com os pobres, com os menos favorecidos. Você sabe, incomodei bastante, mas eu consegui muita coisa boa e eu acho que esse projeto, mesmo depois com a minha saída, foi assim cada vez melhor. E temos até um livro hoje, né? Que Sim. até a professora Sueli coordenou. Mas eu lembro que nós queríamos fazer uma coisa sólida, de pé no chão, e aí o professor Pramil, falando com a reitoria, ele conseguiu vários acessos. Por exemplo, eu saí para passear com o motorista da Fevale, com vários deles, porque eu quase matava eles, eu tinha que ir para as vilas, né? E a gente fez um estudo nas vilas, a gente foi visitar as vilas, e eu entrei, claro, sempre metida, né? Eu entrava. E, claro, o esporte, a educação física sempre atraía a gurizada para conversar, mais o carro da Fevale que chegava. Bom, mas resultado, teve uma enchente muito grande ali, e houve um problema sério lá em Canudos, muita gente perdeu as casas, né, próximos àquele riacho, e eu, quando fui visitar, a gente viu, era a criança amarrada junto com os porcos, junto com galinha, com as gaiolas, os vovôs sentados, assim, apáticos, num pátio cheio de água, com o pezinho no chão, esperando alguma coisa de Deus ou de alguma alma penada, né? Era um bairro muito pobre. Claro, tinha a ala mais Sim. desenvolvida, e E tinha essa ela área lá do lixão, lá atrás, né? Hoje lá fizeram a Marisol, lá atrás aquelas escolas, lá aquelas retirada, né? empresas, né? Eu ficava bem lá embaixo, na escola Tancredo Neves, que foi a que nos abriu as portas, Arnaldo Rainer também, Uhum. e aquela outra escola grande que tem ali perto da Tancredo, que eu agora no momento me fugiu o nome. E foi aí que, claro, meus ex-alunos, professores de todos esses lugares, ou professoras que tinham feito treinamento comigo, claro que era fácil, né, gente? A gente chegava e era bem recebida, sabia do trabalho sério, da questão do nome, né? Do nome Fevale, do nome Maitê, do nome Framil, era tudo assim uma série de parceiros, como a Sim. prefeitura, né? Eram todos assim. A única coisinha, o único senão que deu foi o problema da saúde, da Secretaria da Saúde, porque como eu era muito metida, eu queria cuidar das minhas crianças lá da saúde. E aí a gente descobriu umas coisas muito sérias, que tinha verminose em altos graus, as crianças comiam lixo, claro, né?
e eu comecei a me meter numa área e eu fui chamada a atenção pelo secretário da Saúde, que eu não estava me metendo numa área que eu não podia. E a Fevale, com o curso de biomedicina, fazia os exames das crianças lá. E eu queria, então, ir adiante. Fazer. Infelizmente, na época, esse senhor não deu o impulso necessário, nós poderíamos ter feito 10 vezes melhor. Sim. Mas os outros setores todos da prefeitura, do corpo da brigada, até o fórum, a gente fez trabalhos lindíssimos com a comunidade. Lindíssimos. Ótimo. Nós vamos aos comerciais e já retornamos com a ótima entrevista com a Maitê. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta a Esporte na TV com a querida convidada Maitê, minha querida professora, que me fez muito questionar também no curso de Educação Física. E até hoje eu lembro do 10 que eu tirei na primeira avaliação com ela, que era raríssimo. Era raríssimo. Mas, então, eu fazia uma competição saudável, né? Você sabe que eu condeno as competições do estilo como é na sociedade capitalista, mas a gente fala depois. Isso. Vamos lá. Agora, a trajetória dela toma um outro alcance quando ela vai estudar em Barcelona, que foi um grande tchan para todos nós que éramos alunos, sabendo da ida dela para lá. Conta um pouco para nós. Pois é, sabe que a minha ida para lá foi decorrente desse movimento que começou-se que as universidades e as faculdades teriam que ter um número de doutores. Na época, a gente só tinha, no nosso curso, no caso, era o professor Beno Becker, né? Que era o único doutor que tinha no curso de Educação Física. Depois tinha de outras áreas, mas não específico da Educação Física. E como na época nós éramos faculdade, depois passamos para centro universitário, era necessário um grupo, um corpo docente que tivesse doutorado. Claro que não foi fácil, eu me inscrevi, tive ajuda para as inscrições e para a orientação do meu querido Dindo Manuel Tubino, né? Que ele é gaúcho, ele foi ele foi paraninfo da turma do César Gaspari, né? Porque o César era outro metido, ele foi a Brasília chamar o Tubino para ser o paraninfo. E aí, então, numa conversa lá, ele disse: olha, Maitê, eu estou lá no INEP, como dos órgãos lá da Educação Física, né? do MEC, eu posso te passar todas as orientações, tu te inscreve no programa, claro, tu vai ter que concorrer, o problema é a tua idade, né? Que a gente não sabe, eles dão prioridade para jovens. Se empatar, aí sim o critério é a idade mais velha, né? Aí começa aquela loucura de prepara papel e preenche, prepara papel. Já naquela época eu já não lidava com tecnologia. Todos os meus alunos envolvidos para me ajudar a preencher os documentos, né? Claro, as bolsistas, meus alunos maravilhosos. E aí foi. Eu demorei, eu acho que uns 6 meses nessa questão de vai sair resultado, transfere.
Primeiro, não tinha número suficiente para fazer as provas. Depois, quando teve número suficiente, aí teve outros problemas lá no MEC, e assim foi. Bom, resultado. O doutorado tinha começado e eu ainda estava no Brasil. E achava até que nem tinha mais como sair. Comecei a obra da minha casa aqui em São Leopoldo. Quando eu estou, assim, no primeiro mês, na metade do mês da obra, aquela confusão toda, bota, telhado, claro, eu fiz casa pré-fabricada, foi rapidinho, mas aquela parte, assim, de fechamento de casa, veio a resposta que eu tinha que viajar imediatamente. Gente, eu não tinha feito procuração das filhas, eu tinha uma menor que tinha que ter ido junto, né? Naquele momento ela não foi. Aí ficou tudo para trás, eu fui sozinha. Na época foi tão difícil, o professor João Carlos tinha que fazer uns contatos com as universidades lá em Portugal e Madrid. Ele se ofereceu e viajamos junto, ele me levou junto nessa viagem, porque o meu espanhol era muito pouco e eu estava assim em choque. Imagina, eu levei 2 malas para passar 4 anos, então era uma coisa que não tinha. E eu queria levar livro, né? Daí você imagina, né? Bom, cheguei lá, então, já era finados, eu lembro que era feriado, então o curso já tinha começado. Daí chego no primeiro dia de aula, a aula era em catalão, e eu não entendia nada de catalão. Meu Deus, que sofrimento, que sufoco. Graças a Deus eu tive uns amigos mexicanos. O público entendeu, o catalão e espanhol tem bastante diferença, né? Porque é uma mistura de francês, português e espanhol, né? Uhum. E eles falam muito rápido, então, e eles eram muito, assim, críticos, eles não queriam falar espanhol, porque a Catalunha, ela é uma região crítica. Claro que eu não podia ter ido para outro lugar, né? Tinha que ter sido lá, né? Claro. Então, foi, assim, difícil, porque eles davam aula grátis, mas aí eu tinha que fazer mais aula, entender o conteúdo. Meu Deus, foi um sufoco. Mas esses meus amigos mexicanos me ajudavam muito, e era gente de fé, era reitor de universidade, era professor universitário há mais tempo. Então, gente, eu, graças a Deus, consegui uma equipe, tinha 3 brasileiros, aí era 4 espanhóis, e os demais, nós éramos 12 ou 15, eram todos catalães. Então, hoje eu digo que eu ainda mantenho esse grupo, nós temos um grupo, nós íamos nos reunir o ano passado para comemorar os 25 anos, e aí com a pandemia não deu. Mas os conhecimentos que eu adquiri lá, eu voei muito mais do que eu tinha voado aqui sozinha. A biblioteca lá era uma loucura, os livros, o acesso a conhecimento, a palestras estrangeiras, era assim, tudo maravilhoso. Claro que daí eu voltei 10 vezes mais da tomada do que eu tinha saído. Eu vou lembrar logo da tua volta e eu terminando o curso, e tu foste que pediu para os líderes dos DAs fazerem um turno para entender o que era internet, que tu tinha aprendido lá, e daí tu fez comigo, a Claudinha Bittenbender, uma turma de presidentes do DA, para pelo menos já ter a noção do que estava surgindo. Imagina. Meu Deus, era assim, era tudo novo para nós, né? E eu não sabia muito para passar adiante. Nem tinha o curso de ciência de computação ainda na Fevale, né? Nada. Eram umas coisas incríveis, né? Era incrível, meu Deus, coisa boa. E, querida, e depois, como é que foi a tua trajetória? Porque daí acompanhei um pouco mais à distância, até porque meu envolvimento aqui em Novo Hamburgo na Fundação, a gente estava sabendo, mas depois nos retomamos o contato quando tu eras multiprofessora lá em cima, na região noroeste, onde eras professora da Fernanda, minha grande amiga. Sim, tá, pulamos ali. Porque depois que eu vim do doutorado, aí o centro universitário começou com esse processo de se tornar universidade, já tinha um número suficiente de doutores, né? Eu estava fazendo o meu curso de Direito também. Isso, né? Eu vi no currículo. Aí, em 2009, me formei no Direito e eu já tinha 35 anos de casa, de Fevale, e eles nunca deixavam passar isso, né? Eu sabia, eu fui do conselho da casa, eu sabia todas as normativas, as normas,
Então, eu já sabia que eu ia ser demitida, né? Porque eles não fazem uma demissão, eles faziam um tipo de acordo com a gente, era, assim, um respeito, né? Então, eu terminei, eu só dizia, meu Deus, eu preciso terminar o direito, porque eu tinha desconto de 90%, né? Era uma coisa assim, eu tinha que fazer, né? Eu não podia parar de estudar. Era uma coisa assim que não dava para perder. Eu não tinha mais filha para estudar, ninguém mais queria, então eu fui. Aí, então, em 2009, eu me formei, e aí, então, eu fui demitida da Fevale, e comecei, então, uma trajetória, porque eu queria fazer também o pós-doutorado, né? Então, eu comecei a pensar em pós-doutorado, mas, como tu sabe, a vida começa. Num congresso de Foz do Iguaçu, há muito tempo atrás, o professor Macleel me disse assim um dia: quando nós colocarmos o curso de Educação Física lá na URI, tu vai trabalhar comigo. Olha, Eu disse, grande Mac. nunca é, não vou dizer não, né? E aí o Mac realmente veio me buscar, ele me chamou com a professora Edith, ela era da reitoria, eles estavam querendo abrir o mestrado e eles precisavam do doutor sênior, mas esse doutor tinha que morar lá, ele tinha que ficar lá mais tempo, porque era o doutor que ia ficar no centro, assim, para ter uma residência. Sim. Os doutores poderiam ser itinerantes, mas tinha que ter, no mínimo, 3 doutores, como a professora Edith, mais a Lucy, e eu ficaríamos já como doutoras ali, né, no cerne da instituição. Então, me ofereceram muitas mordomias, eu morei no hotel durante 4 anos, né, foi ótimo. E aí eu fui professora da primeira turma da URI, imagina, né? Louca, como eu era, cheia de experiência, os coitadinhos não conseguiam nem me acompanhar de tão rápido que eu era. Porque, no caso, eles que me ensinaram. Não é porque eu tinha que retomar a natureza, eu tinha que retomar a ser humana, porque eu era toda fora do esquadro aqui, a gente nem tinha momento para a gente. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada eu fazia planejamento, eu não parava para comer, para almoçar, para jantar, e lá eu aprendi a viver novamente. Então, lá parava para almoçar, fechava tudo, tinha todo esse contato da natureza. Eu fui visitar os alunos no interior, nas fazendas, nos sítios. Era uma coisa assim que eu não sabia mais o que era aquilo. Quando eu era criança, eu ia para o sítio dos meus avós, mas depois aquilo sumiu para mim, era só mundo novo, né? Sim. Quando, na realidade, o mundo certo é o que a gente está agora, é o que eu vim buscar. Né? É espiritualizar, é interiorizar, é viver com a natureza, balancear. Né? O dinheiro não é tudo. É claro que eu nem queria queria dinheiro, porque professor não ganha dinheiro, né? Eu dava um monte de palestra e vinha, às vezes eu fazia de graça. Né? É só pelo transporte, alojamento e comida eu ia. Mas, assim, para que trabalhar tanto? Claro, foi bom pelas pessoas que aproveitaram um pouco do meu conhecimento, mas a minha vida, eu tive tantos problemas de saúde que eu acumulei, né? E que agora, desde que eu fui lá para Nova Zelândia também, depois que eu saí da URI, eu comecei a viver a natureza e a saber o que é as coisas mais espiritualizadas, esse contato, essa bruxaria toda que a gente faz de pedras, de velas, de água, de rio, de mar. Isso aí é maravilhoso, é outro caminho. É outro caminho. Para que o nosso telespectador, porque o tempo estourou, para que o nosso telespectador saiba, a tua realidade hoje é essa. Tu está te dispondo a descobrir a natureza, estar em contato com ela, viver da melhor maneira possível, é isso? E fora o neto lá na Nova Zelândia, né? A netinha na Nova Zelândia que me ensinou tudo isso. E me ensinou que a gente não toma remédios só naturais, ela é quase vegana, ela não... Gente, é outra realidade. Claro que eu tive alunos de yoga maravilhosos que já queriam me levar para essa vida, mas eu não consegui. Era o meu momento nesses 2 últimos anos. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Querida, desculpa, mas o tempo está lotado. Uma mensagem com todo carinho para essa galera toda que deve estar assistindo, que te ama demais, para ir para o nosso público de hoje.
uma mensagem. Não desistam, não deixe de falar a verdade, acredite nos seus sonhos. A política não é tudo. Nós podemos mudar aquilo próximos a nós, na nossa família, com os nossos alunos, e almejar uma vida melhor, porque nós merecemos. O Brasil tem muita coisa que pode dar a volta por cima e melhorar novamente. Perdemos muita coisa. Temos que recuperar novamente. Espero que vocês consigam. Eu faço a minha luta da minha maneira, vocês têm que fazer a de vocês. Perfeito, querida. De coração, muito obrigado. Agradeço. Beijão a todos. Ter aberto esse espaço de coração, tá? Dessa forma, gratidão. Encerramos Esporte na TV. Fique com a programação da Vale TV.